E aí, Gabi, tudo bem? Mais uma redaçãozinha aí para nós. Vamos lá. Consequências da violência doméstica contra crianças e adolescentes no Brasil. Esse consequências aqui, ele é a palavra, né, do tema. Então, ele pode aparecer, às vezes, na prova como efeitos também. Tá? Então, não li seu texto ainda, mas só para colocar que o foco do seu texto tem que ser esse. Tá? Os impactos, os efeitos disso. Bom, segundo o filósofo de Jean-Paul Sartre, né, Jean Paul, a violência é sempre uma derrota, seja ela qual for. Nesse contexto, usa a expressão nesse sentido, porque contexto é para um conjunto de coisa, que é nessa linha de raciocínio, entendeu? Fica melhor assim. Ah, mas algumas redações o Enem deixa passar. Ok, mas vamos tentar absorver, né, incorporar o que seria o mais adequado. A violência contra crianças e adolescentes causa diversos malefícios à população, como a naturalização do mal, tá? E o bloqueio emocional dos indivíduos vítimas, podemos colocar aqui, né? Dessa violência. Ao invés de falar que sofrem, você pode falar vítimas dessa violência. Com efeito, medidas são necessárias para mitigar essa violência. Então, repetição muito próxima, muito comum na realidade do país. Acho que essa introdução pode ser um pouquinho mais incrementada. Por quê? Não é pela questão do tamanho, é no sentido assim de, cara, a violência contra crianças e adolescentes não é que ela causa diversos malefícios à população, ela é um malefício por si só, entendeu? Ela é um malefício por si só, ou seja, que também afeta a sociedade como um todo e que é um grave cenário no Brasil. Então essa parte aí, ou essa ideia, ela precisa estar clara aqui para nós. Não só falar, né, dessa coisa meio, né, roteirizada de, olha, tem isso, tem aquilo outro. Então eu preciso, né, já nesse começo, é importante que você tenha, né, essa opinião, essa problematização um pouco maior. Ok? E vamos repensar também essa coisa da naturalização do mal, que tu pode colocar aqui como uma espécie de naturalização da violência mesmo, tá? Ah, mas eu já repeti pra caramba, Frajola. Então a gente vai pensar isso de outra maneira, né? Na naturalização de ações violentas, né? Naturalização de agressões, enfim. Aquilo que a própria Lilia Schwartz, não, perdão, a Marilena Chauí vai chamar de violência estrutural, tá? Ao imprimir análise de novo aí, eu já falei sobre ele num outro vídeo, então fica aí a dica, tá? A naturalização da violência doméstica na sociedade brasileira, ok? Pra gente não correr o risco de dar e entender que é uma coisa, enfim, em todo lugar. Pode ter sua gênese no processo de formação da cultura brasileira, a qual foi marcada por um patriarcalismo exacerbado. Acho que esse patriarcalismo exacerbado não precisaria do exacerbado, certo? Nesse sentido, a filósofa alemã Hannah Arendt desenvolveu o conceito de banalidade do mal. Então perceba, você está falando de uma coisa específica do Brasil, aí você está dando a entender que nessa linha de raciocínio, a filósofa Hannah Arendt desenvolveu o conceito de banalidade do mal. Só que ela desenvolveu num contexto que não tem nada a ver com o Brasil. O caminho é um pouco oposto, né, de eu falar, né? Nesse sentido, a teoria, né, o conceito, né, de banalidade do mal, desenvolvido pela Hannah Arendt, né, permite compreender, né, o fenômeno do Brasil, certo? Então é preciso observar essa conexão aí, tá? Para que a coisa não fique muito jogada e não dê a entender que a Hannah Arendt está falando sobre o Brasil. Segundo o qual os indivíduos cometem atitudes hostis justamente porque tais ações se tornaram comuns e constantes na sociedade. Da banalidade do mal, é importante destacar também, né, que é essa falta de entendimento das pessoas, tá? Essa falta de compreensão da maldade das suas... É um mal que é praticado, ele é naturalizado, porque ele é reproduzido, as pessoas reproduzem isso sem noção do que estão fazendo. Tal fato pode ser associado a, né, crase, normalização da violência doméstica. Cuidado, que é uma afirmação muito forte, né? Quem é que normaliza isso? Uma vez que crianças e adolescentes que, olha aí de novo, sofreram desse mal, muitas vezes com a perspectiva de que bater e ter o poder sobre o outro mais vulnerável é normal. Ficou bastante confuso isso aqui, peraí. Uma vez crianças e adolescentes que sofreram desse mal, muitas vezes com a perspectiva de bater e ter o poder sobre o outro, né? Acho que aqui faltou alguma palavra, tá, Gabi? Né? Acho que elas crescem com essa perspectiva e aí você tem uma questão de uma violência estrutural.
né? Porque você tem a reprodução desses comportamentos. Desse modo, esses indivíduos possuem maior chance de reproduzir essas atitudes, apareceu aqui, e como consequência a sociedade irá se tornar mais violenta. Então, a gente precisa dar uma melhorada nessa argumentação. Em que sentido? A violência doméstica envolve essas crianças, envolve também a mulher, então você tem uma reprodução da violência já no ambiente doméstico, que cria uma sociedade mais violenta, enfim, né, numa cultura em que a paz ela não é tão disseminada, ela não é tão cultuada, podemos falar até assim. Então tenta deixar isso um pouco mais claro, né? Falar de exemplos, enfim, aquelas coisas todas, e colocar, situar mesmo, olha, né? Nos lares, enfim, dentro de uma certa cultura de violência, é muito comum a reprodução de comportamentos violentos, as agressões, e aí você vai falar, né? Da importância depois do conselho tutelar e coisas semelhantes. Além disso, outro malefício a respeito da violência doméstica contra crianças e adolescentes é a possibilidade desses indivíduos desenvolverem problemas psíquicos, como traumas e bloqueios emocionais. Nesse viés, o médico Peter Sifneus, acho que é isso, desenvolveu o conceito de cegueira emocional, que consiste no bloqueio do indivíduo em manifestar afeto ao ser exposto a um ambiente familiar opressivo. A situação torna-se ainda mais preocupante, visto que, com bloqueio emocional, a situação dolorosa não deixa de existir, ela passa a se manifestar de maneira inconsciente, refletindo, né, o que reflete, né, negativamente na vida da pessoa, como o desenvolvimento de doenças, ansiedade e a depressão. De doenças como ansiedade, né, então faltou um conectivozinho aqui. Bom, cara, esse é um tipo de tema em que dados são muito importantes, beleza? Né? Porque senão fica tudo muito só no tema da abstração para que a gente consiga ver essa relação de causa e consequência. Dessa forma, evidenciam-se as consequências, porque as consequências são evidenciadas, da violência doméstica para a formação cognitiva e social da criança e do adolescente. Não se evidenciam, é preciso observar isso aí, tá? Porque, mas no repertório e tudo, mas a relação de causa e efeito lá não está muito clara. Tudo bem? Né? Eu preciso ter isso, porque fala assim, tudo bem, é tudo muito na teoria, né? Mas eu preciso desses exemplos, inclusive no BR, Brasil. Tá? Isso está lá no seu tema. Está lá no seu tema. Ok? Então é sempre importante ficar atento, porque como se traz um repertório de fora, é preciso fazer essa vinculação e tentar dar mais consistência a esse negócio, tá bom? Ante o exposto, mudanças na sociedade devem ser feitas para mudar essa realidade, né? Tenta fazer uma retomada mais específica para o tema. Compete às escolas estimular os indivíduos a refletirem sobre os malefícios de reproduzir ações. Olha só, deixa eu comentar um negócio contigo, assim. Violência. Primeira coisa, combater. Combater a violência. Como é que se combate a violência, Frajola? Prevenção. Ok? Prevenção. Certo? Então a gente tem que ter ações do governo, com as escolas, obviamente, com as famílias, conselho tutelar, prefeituras e tudo, para coibir, né, a violência doméstica. Campanhas, orientar, criar proteções, enfim. Tá? E aí vamos lá para essa proposta. Compete às escolas estimular os alunos a refletirem, fica muito vago, né? Estimular os alunos a refletirem sobre os malefícios de reproduzir ações. Isso não é que não rola, mas a gente pode ser mais concreto. Sem o senso crítico, apenas porque essas atitudes foram normalizadas mediante debate. Esse normalizado aqui também, né? Tem que tomar cuidado, e caso vá falar sobre ele, coloca entre aspas, tá? Essa proposta ficou mais vaga. Contarão com a presença de profissionais da área da psicologia e da psiquiatria com o intuito de acabar com a naturalização da violência doméstica na sociedade. Tem que dar uma olhada nisso aqui, certo?
Ademais, cabe. Então, aqui você pode falar sobre incentivar os alunos a falarem, a exporem o contexto, né, caso sejam vítimas de violência, entendeu? A denunciarem, a pedir auxílio, né? A escola se fazer presente, a escola criar ali diálogo com a família, a presença do conselho tutelar, enfim. Cabe às mídias televisivas incitar a denúncia sobre maus tratos domésticos mediante propagandas explícitas sobre as consequências da renúncia, da vivência em um ambiente familiar opressivo. Essa segunda proposta está um pouco melhor, tá? Mas a gente precisa incrementar mais ela ainda, até porque, né, essa questão da violência, ela não é só uma cultura, ela é fruto de um determinado contexto. Então, acho importante que entre aí o governo em algum momento para falar sobre isso, tá? Então, a proposta acabou não tendo muito fôlego, não. Vamos ficar atento a isso aí. Eu tenho os quezinhos que eu marquei, né? Então, eu tô corrigindo suas redações de sequência, então tô percebendo como que você mantém uma estrutura padrão, assim, né? Quase meio que um roteirozinho. Não tem problema disso, mas só toma cuidado porque não é, a ordem dos períodos pode ser essa mesma e tudo, mas cada tema é um tema, certo? Então ele vai te exigir um certo jogo de cintura para adequar a discussão que tem que ser estabelecida. Então vamos lá, né? A C1 a gente teve alguns errinhos, né? Tá, então teve concordância e tudo, né? Não chega a ser 80, mas é preciso estar atento a isso. A sua C2, né? A ideia da construção, a questão da opinião, a ideia do quão isso é grave, sabe? Dos efeitos disso. Então você pode falar até sobre como que isso reflete violência nas escolas, a questão do bullying, certo? Né? Enfim, né? Tudo isso acabou faltando um pouquinho. A C3 não chega a ser 120 também, né? Mas ela tá... Não, na verdade é 120, desculpa. Tá, vamos voltar ali rapidinho. Porque, né, nós tivemos problema de clareza aqui, né, com a ideia dessa ligação da Hannah Arendt, né, com o desenvolvimento. O segundo, né, D2, né, também muito ainda numa abstração. Então é preciso dar uma corrigida nisso. A C4, 160 e a C5, 160 também. A C5 ficou bem vaga, né? Mas a segunda garantiu, mas não está completa. Então, 320, 480, 600, 720. Ok? Dá uma olhada nesses pequenos ajustes aí, que são coisas que são fáceis de resolver. Ok? Ainda mais quando se falar de Brasil, não esqueça. Tá? A gente precisa, assim, tratar muito dessa realidade. Mais Brasil, mais Brasil, mais Brasil. Beleza? Gabi, grande abraço, mande mais redações e é isso aí. Falou!